E aí pessoal, beleza? Wagner aqui novamente. Vamos dando sequência ao nosso histórico da gestão ambiental, né? A gente começou ali em 1750, passamos pela Revolução Industrial, teoria do crescimento, segunda Revolução Industrial, mais algumas teorias ali acerca do lado ambiental. Falamos da UCN, e aí a gente comentou sobre a Primavera Silenciosa, né? E agora a gente vai entrar na aula em 1970, onde basicamente, devido a tudo que aconteceu nos anos 50 e 60, o mundo começou a se organizar, primeiramente na Europa, mas rapidamente os Estados Unidos, outros países começaram a se organizar e surgiram uma série de relatórios técnicos, tá? Grande maioria desses relatórios técnicos junto com universidades do mundo inteiro, com cientistas do mundo inteiro, e surgiram alguns eventos que eles são importantes para vocês terem noção, porque tudo que eu estou falando aqui, tudo que vai ter nesse slide aqui, eu já vi questões em provas, tá? De gestão, ou provas que às vezes não tinha, parece que não tinha nada a ver com isso, mas que tinha questões de gestão. Então, não somente para vocês entenderem, como também isso pode cair na vida de vocês, tá? Bom, em 1970, depois das discussões da década anterior, né, surgiu na Europa um grupo, tá, um grupo de pesquisadores, cientistas, diplomatas, que já estavam ligados na questão ambiental, e esse grupo se intitulou o Clube de Roma, tá? E o Clube de Roma ele foi fundado, né, no final dos anos 60, brincadeirinhas à parte, né, não é o Parque de Caldas Novas, e esse Clube de Roma ele tinha uma certa assessoria, né? Então era um grupo de pessoas diplomatas, mas eles tinham assessoria de um órgão científico, né, o MIT, que é bastante famoso da série Big Bang Theory, quem já viu já deve ter ouvido falar. E essa galera aqui eram pessoas de alto escalão, tá? Como assim pessoas de alto escalão? Cientistas renomados, políticos que já trabalhavam na área ambiental, economistas, tá? E esses economistas eles participavam de uma maneira importante porque a economia nunca saiu da gestão, tá? Em nenhum momento. Então esse grupo de pessoas aqui eles se reuniram, tá? Em alguns eventos, e os principais temas eram o uso indiscriminado dos recursos naturais, tá? Indiscriminado no sentido de você chegar e esgotar ele o mais rápido possível, e principalmente as consequências para o futuro. É legal esse tipo de pensamento porque daqui para frente vocês vão ver que o futuro, né, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, essa é a preocupação da maioria, tá? E engraçado que a gente está em 2020, o futuro já chegou, né? E algumas coisas mudaram, outras não, tá? É interessante que nesse período de 1968, 1970, 72, quando esses relatórios estavam sendo gerados, surgiu o Greenpeace do Canadá, tá? Por que eu coloquei essa informação aqui? O Greenpeace, pessoal, ele foi iniciado, assim, o grupo de pessoas, e eram pessoas que estavam preocupadas com o uso, com testes de bombas atômicas em determinadas regiões, tá, próximo ao Canadá, e eles estavam percebendo que estava tendo um índice maior de terremotos na região. Então foi um grupo de pessoas que passou a ser contra testes nucleares, né? E falando que esses testes nucleares poderiam gerar terremotos em outras localidades. Não se teve comprovações disso, tá? Mas eu achei interessante porque assim não surgiu para salvar a plantinha, animal, não foi por causa disso, tá? Surgiu por problemas ambientais que estariam sendo causados por testes nucleares e assim liga tudo, né? Acaba que liga todos os pontos, porque se você não faz mais teste nuclear,
você teoricamente não teria os terremotos, e aí você conservaria duas áreas, né? Aquela onde você não faz mais teste nuclear e a região onde você mora. É bastante interessante assim, a argumentação, tá? Em relação à criação de organizações não governamentais. Claro que com o passar do tempo mudaram as diretrizes, tá? E esse Clube de Roma, né, que eu falei aqui em cima, eles geraram uma série de relatórios técnicos, tá? Muitos dos relatórios técnicos baseados em conhecimento científico que foi produzido na época. Quando eu falo conhecimento científico, são artigos, livros, tá? É tudo isso, ou relatórios para governos. E eles falavam de muitas coisas, tá? O título do livro, ele é importante porque cai em questões, tá? Chama-se Os Limites do Crescimento, tá? E eles falavam sobre muitas coisas. Lembra da teoria de crescimento de Malthus das aulas anteriores? Malthus estava preocupado com alimentação. Aqui a preocupação não é só alimentação, é geração de energia. A gente vai ter energia nas próximas décadas se a população humana continuar crescendo, se o uso de eletrodomésticos continuar crescendo, se a necessidade de indústrias continuar crescendo, tá? Então eles colocaram isso em pauta. Relação à poluição, porque eles já sabiam, tá, de décadas anteriores as causas da poluição e principalmente os problemas que o excesso de poluição causava nas pessoas. Mas aqui começou uma discussão um pouco mais geral. Será que a poluição consegue afetar aí a população humana de modo geral? Então, assim, não somente aquela poluição mais localizada, mas também a poluição de uma maneira um pouco mais ampla, tá, em escala mais geográfica. Também foram pautas de saneamento básico, tá? Todo mundo deveria ter rede de esgoto, água. O Brasil, por exemplo, não tem na maioria das cidades. Saúde, obviamente, também já vem de discussões anteriores. O meio ambiente eu não pintei aqui, tá? Porque ele foi falado sim e foi centro, tá? Foi palco central, mas o foco não foi cuidar do meio ambiente, tá? Mas sim como utilizar o meio ambiente da maneira mais racional possível. São duas coisas que para mim são um pouco diferentes, mas as duas caminham juntas no final das contas. Se falou, obviamente, de tecnologia, daqui para frente tecnologia é pauta para todas as reuniões que eu for falar. E crescimento populacional de novo em pauta. É engraçado que assim, um século e meio antes, já se falava sobre crescimento populacional, né? E aí os tempos foram passando, o ser humano melhorou aí a habilidade de utilizar maquinários, né, e aumentar a produção, e aí meio que parece que ficou estocada a questão do crescimento populacional, né? E também teve as duas guerras mundiais, né, matou milhões de pessoas, e aí depois voltou a ser pauta, e assim, hoje em dia ainda é pauta, se a gente fala de gestão, a gente fala de números, né, de número de pessoas em determinadas áreas, e muitos dos índices, que às vezes eu vou mostrar aqui na disciplina, são baseados em poluição por número de pessoas, tá? Então um país mais populoso, às vezes dá um índice menor porque tem muita gente, um país menos populoso dá um índice maior porque tem pouca gente. E aí entra assim nos modelos, tá? E aí o que acontece, tá? Por que eu chamei a atenção de modelos? Porque eles fizeram eles começaram uma série de modelos matemáticos, e esses modelos matemáticos, parecido com o que o Malthus tinha feito, tá? Séculos anteriores, levando em consideração recurso natural, energia, aumento populacional e avanço tecnológico. Por que eu faço questão de falar disso? Porque assim, um dos argumentos que eu vejo as pessoas falarem que não acreditam em determinado tipo de modelo é que, mas a tecnologia está melhorando, então a nossa tecnologia melhorando, daqui a 20 anos a gente não vai precisar se preocupar com isso. Esses modelos entraram com a questão tecnológica, tá? Obviamente com falhas, né? Ninguém sabia que em 2010 teria iPhone, né? 2015 teria aí todo mundo com celular. Não tinha como eles prever isso, mas tinha como prever que a maioria das pessoas teria televisão em casa, tá? Já teria um certo número de pessoas com computadores, e assim por diante. Então, os modelos matemáticos tentaram inserir a questão tecnológica. Inseriram perfeitamente? Ainda hoje a gente não insere, tá? Ainda hoje a gente não consegue fazer isso com perfeição. Não dá, né, para fazer.
mas com um certo grau de previsão, com um certo grau de precisão, sim, tá? Então eles tentaram fazer isso na década de 70, e colocaram esses dados nesse livro, Os Limites do Crescimento, tá? O que é fantástico, você tentar compilar informações de dezenas de países num relatório único, tá? E assim, em termos de questionamento, tá? A pauta desse relatório do Clube de Roma foi o esgotamento dos recursos naturais. Então notem que já é uma visão diferente. Não é usar os recursos naturais do jeito que dá, tá? Mas sim tentar usar de uma maneira que eles não vão acabar. Obviamente, a partir daqui começa-se a se pensar em reciclagem, começa-se a pensar em fontes alternativas, tá? No caso aqui a gente vai falar muito de fonte alternativa de energia, mas de fonte alternativa para tudo, tá? Ao invés de você usar um determinado metal que está acabando na natureza, será que não é melhor a gente usar outro? Opa, se a gente está utilizando determinado tipo de fertilizantes e pode estar acabando um determinado mineral, será que não é bom testar com outros minerais? Então assim, começou a se pensar em fontes diferentes, tá? E uma coisa que eu achei bastante interessante, porque assim, a maioria desses relatórios técnicos, pessoal, eles são feitos por uma série de cientistas em um determinado momento, tá? Aí passa 30 anos, alguém que resolveu fazer aí um catálogo foi verificar se realmente aquelas projeções foram acertadas. E aí perceberam que muitas projeções não foram, tá? Porque a taxa de desenvolvimento tecnológico do ser humano foi tão grande que mesmo eles tendo utilizado a tecnologia nos modelos, o crescimento tecnológico, eles não conseguiram acompanhar. E hoje em dia, a mesma coisa, tá? A tecnologia em alguns setores, não em todos, cresceu de forma tão rápida que os modelos, muitos deles erraram, tá? Erraram aí para as décadas seguintes. E uma das coisas que eu percebi aqui ao longo desses relatórios, né, a maioria dos relatórios aqui, é que muitos países não acompanharam. Alguns países eles fizeram muitas pesquisas, tá, em algumas áreas, mas outros países não acompanharam. Então, assim, acompanharam muito tardiamente. Então, desenvolveram a sua pesquisa nessa área mais ambiental mais tardiamente. E isso gera uma série de problemas, tá? E esses países tardios, vamos dizer assim, culparam a falta de recursos financeiros, tá? Ou seja, o governo não investe, então a gente não consegue produzir, e aí chega um monte de informação balela lá nesses eventos internacionais, né? Falo balela para não falar falso. Mas alguns dados realmente são meio estranhos, tá? Eu fiz uma pesquisa e alguns países parece omissão mesmo, tá? Para não falar outra palavra aqui, em relação a esses relatórios. Engraçado que hoje em dia isso acontece. E uma coisa que eu achei fantástico, tá? É uma percepção lá, é que alguns relatórios falavam de falta de água, tá? Mesmo em países onde a água é abundante, e falavam do problema energético, tá? Que os países deveriam aumentar a matriz energética para não acontecer problemas como aconteceu no Brasil na época dos anos 2000, que a gente estava em eminências de ter apagões, né, em vários setores aí, em várias regiões do Brasil, tá? E isso poderia causar problemas seríssimos, né? E falta d'água, bom, todo ano, né? Todo ano se fala em falta d'água. Eu acredito que aqui na região mais central do Brasil, apesar de ter problemas com falta de água, eu acho que ela é mais iminente em cidades grandes. Então, São Paulo, por exemplo, todo ano, né, se fala em racionamento de água e assim por diante. Acontece também aqui no Brasil Central, vira e mexe acaba a água do bairro, tá? Mas o que eu acho interessante é que assim, em 1970 falaram para os países, baseado nos nossos dados, cuidem da matriz energética de vocês, cuidem do abastecimento de água,
não deixa rio assorear, não deixa reservatório com volume baixo. E aí, 50 anos depois, está nós aqui discutindo falta de água, porque não houve um planejamento sério, nem municipal, nem estadual e federal, né? Não estou falando que não teve, tá? Mas de uma forma tão lenta e um gestor passa para o outro, né? Assim que um governador sai, ele pega e joga problema para o próximo e assim vai a cada 4 anos. Então, eu acho bastante interessante esses questionamentos, tá? Se o Brasil tivesse ligado em 1970 nessas questões, talvez hoje seria um país um pouco mais para frente em termos de qualidade de vida, tá? A gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de qualidade de vida, né? Água, luz, né? Hoje em dia, se cai energia, se a internet fica desligada por 2 horas, a gente vai falar, porra, atrapalhou o meu dia, não é assim que acontece? Então, quer dizer, né? Imagina faltar água, faltar energia. Então, esses encontros são diretrizes para o futuro, tá? Diretrizes para esses países no futuro. Só que aconteceu em 1970, então, assim, deveríamos ter levado isso em consideração de uma maneira um pouco mais séria, tá? E em 1972, por causa desse monte de relatórios, surgiu a Conferência de Estocolmo. Faz um asterisco aí se você está estudando para concurso, porque isso aqui cai em concurso direto, tá? Então, se vocês forem fazer provas, eu acho um conhecimento muito relevante aí para vocês. A Conferência de Estocolmo, tá, pessoal? Foi a primeira vez em que tentou se reunir o máximo de países possíveis, tá? A maioria das discussões estavam ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas não tinha um consenso, né? Não tinha um evento em que você pegava pessoas praticamente do mundo inteiro, de 80, 90 países, né? E tentava se chegar a conclusões pertinentes, a padronizações, para tentar chegar a um consenso, tá? Então a Conferência de Estocolmo foi a primeira que fez isso, é um marco na área ambiental. E teve alguns temas majoritários, tá? Poluição, recurso natural. Wagner, mas é muito parecido com o relatório do Clube de Roma que você acabou de falar. Foram acontecendo os eventos baseados no que estava existindo na época, tá? Então foi a primeira vez na história onde se definiu prioridades para governos, tá? Então foi a primeira vez que eles falaram assim, tais governos têm que fazer tais ações para que eles consigam ter um desenvolvimento que não degrade tanto o meio ambiente, tá? Então assim, pautas para governos. Então a partir de agora não é cada país por si mais. A gente já está pensando numa escala global aqui. Ou seja, né, incentiva a conscientização da população. Essa parte aqui, pessoal, eu acho bastante interessante falar de educação, tá? Neste momento, nessas reuniões, o que eles perceberam? Que se a população não tivesse educação, ela não ia dar bola para isso, e no futuro aqueles países poderiam ter problemas, tá? E não somente aqueles países, mas todos os países que têm a ver com aquele país, tá? Então, perceberam isso, gente, educação, né? Vamos dar educação para o povo, para eles utilizarem os recursos da melhor maneira possível, né? Óbvio, né? Mas parece óbvio escrito, parece óbvio falando, não é óbvio na prática, tá? E aí eles catalogaram os problemas das revoluções industriais 1 e 2, já na terceira, né? E perceberam que, olha, é possível a gente mitigar os problemas que aconteceram na primeira e segunda revolução industrial, e os países que estão agora nessa onda industrial, né, de industrialização, eles podem tomar cuidado para não cometerem os mesmos erros que os países até então tinham cometido, tá? E aí gerou um debate, esse debate bastante famoso, tá? E o que aconteceu? Os países ricos pegaram e falaram o seguinte, né? Eu não vou falar, não são todos os países, tá? Mas alguns defenderam essa ideia. Alguns governantes lá, ou primeiros ministros, né, que estavam nas reuniões, participaram da reunião, ou cientistas desses países. Olha, um país industrializado, né, que já se industrializou,
a gente tem que tomar cuidado para reduzir emissões de gases, a gente tem que tomar cuidado aí e às vezes reflorestar áreas e assim por diante. Mas o mais importante é que os países que estão se industrializando ou vão se industrializar já não façam isso de uma maneira tão rápida. What the fuck, né? Ou seja, o país industrializou, ele já cometeu uma série de impactos ambientais, alguns que refletiram no mundo inteiro, tá? E aí um país que quer se industrializar não pode ter a mesma velocidade de crescimento para não cometer os mesmos problemas ambientais, né? E aí os países que estavam nesse processo de industrialização pegaram e falaram assim, não, a gente quer se industrializar, a gente quer ser rico, assim como vocês, e gerou esse debate, tá? Eu acho que faltou paladar, né? Eu acho que faltou tato aí na hora dessas conversas, porque não é só reduzir emissão de poluentes, tá? Ou reduzir o uso de recurso natural. Não é só isso. Se você já tem mais recursos, você deve distribuir esses recursos para o resto, tá? Para aqueles países que não têm aqueles recursos. E aí os países ricos não quiseram, tá? Transferir tecnologia, não. E aí os países em desenvolvimento falaram assim, vocês não vão transferir tecnologia? Então a gente não vai seguir o que a gente está conversando aqui de reduzir os danos causados para o meio ambiente. E aí, ok, foi um avanço ter uma reunião que fez uma série de pautas importantes, uma série de discussões? Foi, tá? Porque foi a primeira vez que aconteceu. Mas já começou a dar problema aí, tá? Já começaram a perceber que o debate era muito mais profundo do que simplesmente utilizar os recursos de uma maneira mais lenta, gradativa ou de uma maneira mais racional. Ora, se teve gente que já usou de maneira irracional, isso já gerou um problema, entenderam? E aí quem quer se desenvolver é difícil não gerar aqueles problemas. Então gerou um debate, tá? E daqui para frente a gente vai ter muito problema, muita discussão. E ainda hoje, todo dia, né, se eu ligo a televisão, em jornal, alguma coisa nesse sentido, tá lá falando que determinados países não vão cumprir determinado protocolo. E aí o país que é menor, né, que às vezes está menos desenvolvido, olha para aquilo e acha que aquilo é o certo. E aí as coisas não andam, né? Ainda na década de 70, tá, pessoal, aconteceram duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, banimento de DDT. Tá? Não somente do DDT, que eu comentei em aulas anteriores, mas de outros produtos químicos. Tá? Por que eu escrevi banimentos? Porque vários países começaram a banir o DDT. Surgiu no Brasil também algumas restrições ao uso de vários produtos químicos, mas em termos de legislação, eu só vi que em 2009 é que foi proibido mesmo, tá? Então, assim, 30, 40 anos depois, né? Isso mostra um pouco da lentidão, do excesso de burocracia, né? E da lentidão em termos de legislação. Mas, enfim, né? E em 1973 surgiu um documento que eu achei bastante interessante trazer aqui para vocês, que é o The Endangered Species Act, tá? Que é o Ato para a Proteção de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos. O que foi isso? Pessoal, basicamente foi um livro vermelho de espécies ameaçadas dos Estados Unidos. Basicamente foi isso, tá? O primeiro país aí a fazer um país de magnitude continental a fazer um livro onde eles compilaram espécies ameaçadas e espécies em risco de extinção, tá? E começaram a mobilização para a criação de parques, para a proteção de determinadas espécies, assim por diante. E é interessante que eles não queriam simplesmente proteger os animais, né? Mas também as áreas onde os animais viviam, óbvio, né? Se você elimina o habitat daquele organismo, ele não tem onde viver. Então era uma proteção não somente da fauna, mas acabou que para a flora também, tá? E foi a primeira vez em tudo que eu li sobre gestão ambiental, tá?
até esse momento, até essa década de 70, que eu vi essa questão do turismo de uma maneira mais séria, tá? Que a gente deveria proteger o meio ambiente, porque a gente usa o meio ambiente para o nosso bem-estar, né? E o nosso bem-estar da maneira de turismo mesmo, de dar uma folga aí no dia a dia e ir para um lugar um pouco mais tranquilo, tá? Conhecer uma coisa diferente. Então, bastante interessante essa questão, tá? Enriquecimento da medicina, isso é uma obviedade, né? Acho que a maioria dos remédios que a gente utiliza vem de extratos retirados de plantas e assim por diante, mas eles trouxeram esse argumento para dar um peso maior, né, na biodiversidade, apesar de ser meio que óbvio, né? Mas não é óbvio para a população em geral, né? Para quem trabalha com isso mas da população em geral talvez não. E os benefícios para a saúde pública que um parque causa, que determinadas árvores causam e assim por diante em cidades, tá? Em centros urbanos. Então foi um livro assim de valorização da biodiversidade. Eu achei bastante interessante. Alguns termos que eles usam, não li inteiro, tá? Também não sou maluco, mas eu fui lendo alguns trechos e é bastante interessante. E ele insere o ser humano como parte do ecossistema, tá? E não simplesmente não entrem aqui, tá? E sim, opa, aqui tem uma área preservada, se você quiser entrar, você vai ter que pagar uma taxa, um ingresso, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, por que isso aqui é interessante, tá? Basicamente, esses trabalhos, esses relatórios ali da década de 70, eles culminaram anos depois em livros vermelhos de espécies ameaçadas, tá? Então, o livro vermelho de espécie ameaçada é feito pela IUCN, livro vermelho de espécies ameaçadas da fauna, livro vermelho de espécie ameaçada da fauna brasileira, livro vermelho de espécie ameaçada da flora brasileira e assim por diante, tá? Então, assim, alguém tem que dar o start, tá? Algum país aí que consiga compilar as informações mais rápido, acaba dando o start e outros países percebem aquela necessidade também, por pressão popular ou pressão científica, e também se mobiliza para tal, tá? Então, alguns eventos da década de 70 culminaram em ações dos anos 2000, por exemplo, aqui no Brasil. Então eu achei bastante interessante trazer essa informação aqui para vocês e para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá? Então quando alguém criticar e falar que mas o pessoal faz livro vermelho de espécie aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não tem muito antes do que a gente, tá? Mas lá na Europa eles não têm essa preocupação, tiveram muito antes do que a gente. Então assim, esse argumento de que eles querem que a gente proteja o nosso, mas eles não protegem o deles. Ok, eu sei que alguns países cagaram para isso, né? Mas teve pessoas desses países que se mobilizaram para melhorar, né, a área ambiental desses países. E aqui está uma prova dela, né? Em 1970 e só nos anos 2000 que o Brasil foi e começou a despertar mais isso. Não em escala científica, mas em escala mais nacional, tá? Mais populacional, vamos dizer assim. Aqui, a gente falou agora do Clube de Roma, falamos da Conferência de Estocolmo, falamos do Endangered Species Act, e agora, pessoal, o que aconteceu, tá? Por causa dessa série de pesquisas, por causa dessa série de problematizações, percebeu-se que se você não dá uma valorização para um determinado produto e faz aquele produto valer mais ou ser vendível de uma maneira mais fácil para a população, nem sei se é a palavra correta, as empresas não vão estar nem aí. Então não adianta se falar para a empresa produzir um produto ambientalmente mais correto se a empresa não tem um retorno, tá? E aí os países perceberam que era necessário criar certificações. E essas certificações, pessoal, é como se fosse um combustível para a empresa realmente se preocupar com a questão ambiental. Então, se a empresa não é muito preocupada com isso, mas precisa de uma determinada certificação para que o produto seja valorizado, a empresa vai atrás.
Então é quase que uma maneira forçosa de fazer as empresas realmente levarem essa questão a sério, tá? E tá certo, se você parar para pensar, se não tiver um ganho, né? Por que a empresa vai fazer aquilo? É muito difícil a empresa melhorar o seu lado ambiental sem ter certeza de que vai ter um retorno, tá? E aí, no final dos anos 70, surgiu uma fase que a gente chama de regulamentação e controle. Então, os países começaram a melhorar a sua legislação para reduzir aí impactos de poluição, impactos de indústrias e assim por diante. Então, foi uma fase de controle ambiental e a maioria dos países começaram a considerar como crime ambiental se você infringisse determinadas regulamentações e com sanções pesadas, tá? Então a empresa tinha que pagar montantes grandes. Isso é muito importante, tá? A criminalização dos atos ambientais é uma questão contra o meio ambiente, né? Contra ambientais, foi uma questão muito importante e vários países começaram a adotar essas medidas também. E essa necessidade de você falar que o alimento é correto, né, ambientalmente correto, que aquele carro polui menos, que aquela moto polui menos, que aquela indústria polui menos, né, para gerar energia, assim por diante, começou a ter uma valorização dessas questões na sociedade, e aí surgiram os primeiros selos, tá, de certificação ambiental. O primeiro deles, anotem aí, tá, deixem gravado na cabeça de vocês, foi o Blue Angel, né, o Anjo Azul, criado na Alemanha na década de 70, Europa novamente, né? E interessante, porque isso não prejudicou as indústrias, né? Mas sim ganharam várias indústrias lá ganharam valores por causa dessa certificação. Inclusive eles compram produtos de países menos industrializados, fazem o processo de embalamento, o processo de depuração desses alimentos, utilizando energia limpa e assim por diante, conseguem a certificação, o selo, né, ambiental e vendem esses produtos muito caros para os mesmos países de onde eles compraram, né? Então, assim, tem um lado econômico aqui também, né? Notem que nem tudo são flores, né? A Europa sabia que ela tinha um potencial melhor aí de utilizar a energia mais limpa ou de investir nisso, mas já sabendo que ia vender esses produtos mais caros. Nada é feito por acaso. Esse é o selo do Blue Angel, tá? E aí mais tarde surgiram uma série de outras certificações no lado florestal, né? Várias certificações na matriz energética brasileira também. E tudo teve um começo e esse começo foi nos anos 70, tá? E é interessante que assim, né, se você visita uma empresa de maior porte, essa empresa está preocupada com essa questão ambiental, né? Mas nem todas, tá? A gente está em 2020 e se você fazer uma pesquisa na internet de empresas que cometem ilicitações ambientais, você vai ver que muita coisa errada já aconteceu e não foi punida ou mitigada da melhor forma possível, tá? Mas, em contrapartida, várias empresas utilizam, tá? Utilizam esse marketing ambiental de uma maneira mais forte. Bom, eu acho que o exemplo mais recente, né? O que aconteceu lá em Brumadinho não deveria ter acontecido, foi uma falha grotesca da empresa, mas vira e mexe se você entrar na televisão, você vai ver propagandas falando o que a empresa está fazendo, né? Em prol ali, né? Das pessoas, em prol da região e assim por diante. Para tentar puxar a empresa para cima do lado ambiental novamente, né? Então algumas empresas sim têm essa preocupação marqueteira, tá? Às vezes não tem a preocupação no dia a dia, mas em termos de marketing sim, tá? E aí surgiram alguma série de pesquisas nessa época, pessoal. Pesquisas comprovadas, tá? Algumas por meio de experimentações, outras por meio de dados. E uma delas vocês têm que saber, porque assim, faz parte da vida, da história da humanidade, que é
a destruição da camada de ozônio. Vocês já devem ter tido isso em outros momentos da vida de vocês, mas foi algo tão sério que assim mudou muito, tá? A maioria dos países mudaram muito após essas conferências da década de 70 e as pesquisas da década de 70, tá? E a pesquisa com clorofluorcarbono é uma delas, as pesquisas, tá? E eu vou fazer uma breve explicação para vocês aqui nos slides à frente para relembrar essa questão. Mas basicamente, tá? O que foi o CFC? Foi demonstrado, que eu vou explicar direitinho no próximo slide. Vocês vão perceber que a poluição de uns, ou a industrialização de uns, ou o desenvolvimento tecnológico de uns, podem prejudicar a vida de todas as pessoas na Terra. Isso é forte, tá? Isso é pesado, porque aí um país pode poluir e prejudicar outro país que está a muitos quilômetros de distância, tá? Então, na década de 70, percebeu que a atmosfera do planeta poderia sofrer uma série de modificações, estava sofrendo, que prejudicariam praticamente todas as pessoas na Terra, se não realmente todas, tá? Todas as pessoas não, todas as formas de vida, tá? É claro que sempre tem alguém que sai ganhando, tá? Por exemplo, se aumentar a temperatura no planeta, algumas plantas provavelmente vão se desenvolver melhor, mas de modo geral, pensando em vidas, pensando em fauna, né, de uma maneira um pouco mais abrangente, a maioria dos organismos vivos são prejudicados. E por causa dessas pesquisas, aconteceu uma drástica redução na fabricação de vários compostos, tá? Aqui eu vou falar do clorofluorcarbono, CFC, tá? Mas vários compostos começaram a ser considerados ilegais. Eu vou passar um videozinho, uma edição de vários vídeos, tá? Uma edição que eu fiz de vários vídeos aí que eu compilei da internet e vamos tentar explicar aqui a questão do CFC. Bom, gente, basicamente o planeta Terra, se a gente pegar aqui desde a superfície, a gente consegue perceber várias camadas, tá? Várias camadas, e essas camadas elas têm concentrações de gases diferentes, vão receber nomes diferentes. Vamos prestar atenção na troposfera, tá? Que fica aí nos primeiros 10, 15 quilômetros, e estratosfera, que vai até uns 50 e poucos quilômetros, às vezes muda, tá? Vamos olhar nessas duas camadas, tá? Onde a vida fica, né? Aqui na troposfera, e a estratosfera, que é a primeira camada acima. Essas camadas não são perfeitamente divididas, tá? Mas existe uma variação de gases entre elas. Pessoal, aqui na estratosfera, a gente tem uma concentração de gases que a gente chama de camada de ozônio, né? É o ozone layer que estava ali. O que é o ozônio? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio, tá? E essas 3 moléculas de oxigênio formam um composto, e esse composto tem uma alta capacidade de reter, de absorver, raios ultravioletas, tá? Então, o que é o ozônio, tá? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio. O oxigênio que a gente respira são 2 moléculas, tá? E eles não ficam grudadinhos como estava, né, nesse vídeo um pouco atrás. Eles ficam separados, mas eles ficam perto, né, juntinho um do outro. E eles têm um tipo de ligação diferente, tá? Eles têm um tipo de ligação instável, e essa ligação instável permite que dois desses 3 oxigênios fiquem fortemente ligados e um fique meio que ligado, mas meio que fracamente ligado. Eu não sei se vocês lembram da química, tá? Mas quando você aumenta a temperatura de um composto, de uma molécula, a molécula vibra, e se essa molécula vibrar demais, ela pode se quebrar, tá? Então, quando a molécula de ozônio vibra muito, ela se quebra e libera uma molécula de oxigênio, né, do gás oxigênio, que é o O2, e uma molécula de oxigênio fica solta, se desprende, tá? E isso acontece de uma maneira bem fácil, tá? Basicamente, raio ultravioleta bate no ozônio, aumenta a temperatura dele e acaba liberando um átomo aqui de oxigênio. Então isso acontece de uma maneira bem fácil. E aí o que acontece? Sobra o oxigênio, tá?
O oxigênio, ele pode ser quebrado também. Deixa eu voltar aqui. O oxigênio, ele pode ser quebrado em dois, tá? Pode acontecer. Então, se bater também uma grande quantidade de luz, mesmo que o oxigênio tenha uma ligação aqui mais forte do que o ozônio tem, né, nessa liberação dessa molécula de ozônio, pode acontecer também do oxigênio se quebrar, e quando ele se quebra, ele vai lá e se liga no ozônio. Então o que acontece? Bate luz no ozônio, excesso de raio ultravioleta no ozônio, e ele libera um oxigênio. Esse oxigênio sai, se liga com outro oxigênio e forma ali o gás oxigênio, né? Então forma o O2. O O2 pode sofrer com excesso de luminosidade, se quebrar, mas rapidamente se liga com outro ozônio ou com outro oxigênio, tá? Então, esse O2 para O3, O2 para O3, ele acontece na atmosfera e é como se fosse um ciclo, tá? É como se fosse um ciclo, o pessoal chama de ciclo ozônio-oxigênio. Aqui tem uma ilustração aqui mostrando o oxigênio recebendo luz, se quebrando, e aí esse oxigênio vai na atmosfera, vai literalmente encostando em outros gases, vai perdendo força, até que em um determinado momento ele se liga aqui com uma outra molécula de oxigênio e forma o ozônio, tá? Se a molécula tiver com muita temperatura, vibrando muito, né, não há formação de novos gases, tá? E tudo isso acontecendo aqui na estratosfera. Então, o que acontece? No final das contas, pessoal, o ozônio ele pode se transformar em oxigênio, tá? E liberar uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio aqui, tá? Então, libera O2 e fica um oxigênio livre. Esse oxigênio livre ele pode se juntar com outro aqui depois, mais tarde, tá? E isso gera esse ciclo ozônio-oxigênio, tá? Então, aqui você vai ver que o raio ultravioleta quebra o oxigênio. Ó, quebrou, aí ele vai perdendo força, batendo em outros gases, se liga aqui e forma o ozônio, se liga com o oxigênio e forma o ozônio. Bate raio ultravioleta, quebra o ozônio e aí o ciclo volta, né? A gente tem de novo o oxigênio, uma molécula, um átomo aqui de oxigênio que pode ou não se ligar e isso forma, conforme a gente está quebrando ozônio, a gente está produzindo ozônio ao mesmo tempo, tá? Isso é o que acontece na camada de ozônio. Estou tentando explicar detalhadamente para vocês se lembrarem, tá? E aí tem uma molécula chamada clorofluorcarbono, que ela tem o carbono, flúor e cloro, tá? E o que o clorofluorcarbono faz, né? Como que ele age? Muitos sprays, tá? Muitos sprays, refrigeradores utilizavam do clorofluorcarbono e na década de 70 isso era largamente utilizado, na década de 50, 60 e 70, hoje em dia diminuiu. Olha a molécula do clorofluorcarbono, tá? Você tem carbono, você tem cloro e você tem o flúor. Acontece a mesma coisa com o ozônio, tá? Se bate raio ultravioleta em altas quantidades, essa molécula se desfaz e o cloro sai. Por que isso é importante? Se eu solto um spray aqui, ó, aqui na minha casa, esse spray vai ficar aqui, daqui a pouco aumenta a temperatura, o spray vai lá para fora, ele vai lá para as camadas superiores da atmosfera, e quando ele chega lá em cima, é lá onde os raios ultravioleta estão vindo, né? Estão batendo nos gases ali da atmosfera. Então, o CFC ele se quebra mais ou menos ali na região da camada de ozônio, tá? Então ele se quebra lá. E aí o cloro, ele tem uma característica química muito interessante, que eu não sabia, tá? Ele consegue chegar aqui no átomo de ozônio e falar assim, opa, gostei desse oxigênio. E quebra. Lembra que o ozônio é meio instável? Ele chega naquele oxigênio que está meio instável e quebra isso e pega o oxigênio para ele, tá? Só que ele pega o oxigênio para ele e não fica com ele não, tá? Ele pega o oxigênio para ele. Eu pausei aqui, o que eu fiz? Tá? Ele pega o oxigênio para ele, anda um pouquinho e olha que interessante, ele consegue quebrar o ozônio, tá? Mas assim que aparece outra molécula de oxigênio, outro átomo de oxigênio ali perto, ele não consegue segurar esse oxigênio mais.
porque o oxigênio gosta mais de oxigênio do que ele gosta da ligação com o cloro, tá? Então quer dizer, ele tira o oxigênio do ozônio, mas libera esse oxigênio para uma molécula de oxigênio mesmo, gás oxigênio, né, o O2. E olha que interessante, aí ele fica livre, vai lá em outra molécula de ozônio e faz a mesma coisa. Então, um cloro consegue destruir vários átomos de ozônio, tá? Várias moléculas, perdão, de ozônio, várias vezes, tá? Ao longo da sua permanência ali naquela região. E isso é um problema, tá? Isso acaba que é um problema sério, porque o ozônio, ele é um gás muito melhor em termos de retenção de raios ultravioleta, tá? Então o ozônio ele é muito melhor que o gás oxigênio, que o O2. Então a liberação desse clorofluorcarbono, ele acabava que culminava na diminuição de uma grande quantidade de moléculas de ozônio na atmosfera, e isso começou a gerar buracos, e a gente começou a ter mais raios ultravioletas chegando aqui na troposfera, nessa região onde a gente vive, tá? Na superfície da Terra. E aí gerando doenças, principalmente câncer de pele, tá? Mas outras doenças também. Então, assim, o buraco na camada de ozônio, ele é real, ele existe mesmo, tá? Mas não é que é um buraco, não é um vácuo que tem ali, mas são regiões da atmosfera onde se tinha bastante ozônio e hoje não se tem tanto mais. É claro que já tem estudos demonstrando que o buraco pode diminuir ao longo do tempo, diminui, tá? Mas gerou uma série de problemas. Então, imagina, um país desenvolvido produz clorofluorcarbono e uma pessoa pega câncer de pele no Chile, no Brasil, tá? Então, assim, países mais ricos causando problemas para o país mais pobre. Será que o país mais pobre, então, merece uma recompensa ou algum tipo de ação, né, vinda desses países mais ricos? Não parece justo a ideia? Então, coisas que foram se discutindo a partir dos anos 70 por conta desses estudos. Bom, por isso, nos anos 80 as discussões continuam, tá? Então finalizamos aqui os anos 70. Claro que as coisas não funcionam assim, né? De década a década, tá, gente? Mas vão acontecendo ano a ano, mas esses marcos nas décadas são muito falados, né? Eu estou percebendo que os livros eles marcam isso de uma maneira muito forte, então eu também estou tentando fazer isso com vocês, tá? Na década de 80, ao longo da década de 80, surgiram aqui mais ações, mais estudos acerca da questão ambiental. Um dos estudos é o Our Common Future, que é o Nosso Futuro Comum. É um livro, tá? E esse livro ele foi divulgado através da ONU por comissões mundiais sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Basicamente, baseado nos relatórios da década de 60 e 70, fizeram várias reavaliações. A cada tanto tempo a Organização das Nações Unidas se reúne, tá, em eventos para rever o que está acontecendo e o que pode ser feito. E nesse período aqui, né, nos anos 80, surgiu um termo nesses relatórios que ele ficou mundialmente conhecido. Não que ele já não existia, mas ele foi popularizado nessa época, tá? Que é o termo desenvolvimento sustentável. Vi várias questões sobre isso na internet, tá? Questões para ser resolvida. E, enfim, em uma dessas reuniões, tá? Na década de 80, foi feito foi organizado um relatório, que esse relatório foi chamado Relatório Brundtland. Guardem esse nome e guardem o nome do relatório, né, Nosso Futuro Comum. Esse relatório Brundtland não é o nome de uma cidade não, tá? É o nome de uma pesquisadora norueguesa, pesquisadora, diplomata política e assim por diante. Achei bastante interessante isso, que eu não sabia também. E nesse relatório demonstrou que é possível
mas é principalmente necessário que haja um equilíbrio entre consumo e recurso natural, utilização de recursos naturais. Wagner, mas isso já não foi falado anteriormente? Foi, mas dessa vez de uma maneira mais séria, proeminente e trazendo conceitos, tá? Trazendo conceitos aí mais firmes, mais rígidos, tá? E nesse relatório Brundtland foi discutido a necessidade de melhoria tecnológica para a gente utilizar equipamentos menos poluentes, tá? Não somente para tratar poluentes, que já tinha bastante discussão, né, desde a época do DDT, assim por diante, mas produzir tecnologia menos poluente cada vez mais, porque senão a gente ia chegar no momento onde a gente ia ter poluição demais, recurso de menos, e aí a qualidade de vida das pessoas iria diminuir, tá? Então, esse termo desenvolvimento sustentável, daqui para frente, vai ter a ver com tudo que a gente vai falar em gestão ambiental, tá? E sempre falando de redução de poluentes, tratamento de poluentes, redução de desperdício, reutilização e assim por diante. Tudo isso é desenvolvimento sustentável, tá? Não por quanto, né? Daqui para frente, reciclagem vai ser termo comum, energia renovável é termo comum, utilização de água e alimento é termo comum, tá? Então, nesse relatório aqui, começaram a se estabelecer diretrizes, padronizações mais sérias em relação ao que o país podia utilizar ou não para ter um desenvolvimento sustentável. Para que vocês tenham uma conceituação de desenvolvimento sustentável, tá? Algumas palavras eu acho importantes vocês lembrarem, tá? Vai falar de desenvolvimento sustentável? Fala de redução de exploração de recursos. Ou seja, explorar um recurso de uma maneira mais gradativa, tá? Direcionar investimento para a área ambiental. Orientar o desenvolvimento tecnológico para que você tenha tecnologias mais ambientalmente corretas. E se você tem uma instituição, se você tem uma empresa, você tem que harmonizar aquilo que você utiliza com aquilo que o futuro vai utilizar, tá? Então você não pode mais pensar só na sua empresa, você tem que pensar em pessoas daqui a 10, 20 anos. Então não é mais simples, tá? Notem que uma coisa que era relativamente simples, imagina que você está numa empresa. O que você tem que fazer? Aumentar a eficiência da empresa para você ganhar mais dinheiro. Agora isso não é mais simples, tá? Agora você tem que aumentar a eficiência da empresa, mas você tem que pensar em todo o lado ambiental, pensar na saúde pública e assim por diante. Então se passou a precisar se pensar em muito mais coisas para você ter uma empresa, tá? Que a própria empresa vai ter que ter mais setores, tá? Para ela funcionar. Então essa necessidade de pensar em gerações futuras, tá? Surgiu nesse relatório Brundtland, na década de 80, tá bom? E eles proporam algumas metas nacionais. Olha, é a primeira vez, né, que eu falo que agora os países têm metas, né? Na Conferência de Estocolmo tentou-se discutir isso, mas agora trouxe isso à tona, né? Algumas metas: reduzir crescimento populacional, garantir, obviedade, tá? Mas como muitos países não tinham, então entrou na pauta a questão de água, alimentos e energia. Preservação da biodiversidade, agora os países têm que fazer, tá? Reduzir na medida do possível o consumo de energia, e isso reflete em produzir eletroeletrônicos mais baratos, carros que não consomem tanto petróleo, né, combustível fóssil, assim por diante. E se for para país não industrializado se industrializar, que eles já pensem em trazer tecnologia ambientalmente mais adaptada, tá? Ecologicamente mais adaptada ao cenário da década de 80 daí para frente, tá? Então não usar tecnologias atrasadas, tecnologias muito poluidoras. É claro que não é tão simples assim, porque a tecnologia não poluidora é mais barato, tá? Costumam ser mais baratas, tá? Porque você não precisa ter filtro, né? Imagina uma turbina numa termoelétrica, né? Não precisa ter filtro nem nada para aquela fumaça sair, ou você não precisa se preocupar tanto com isso. A partir do momento em que você precisa de uma tecnologia para isso, você vai ter que acoplar essa tecnologia de alguma forma
Então você vai ter gasto, tá? Então não é tão simples, né, como simplesmente falar para utilizar. Ok, aumentar a integração campos-cidades menores, basicamente tentando aumentar aí a agricultura familiar para que pequenas regiões menores pudessem se autossustentar ali, tá? Então, se a gente reduz aí o número de grandes cidades, é normal que a gente consiga reduzir o transporte de alimentos, né, da zona rural para a zona urbana. E imagina, se você vive numa cidade pequena e você pega alimento ali na feira, fica mais fácil da pessoa vender aquele alimento, aquela hortaliça, assim por diante. Não precisa do transporte, de levar aquele alimento para a cidade grande. Então existe toda uma economia ali de transporte, né, menos poluição e assim por diante. Isso entrou na pauta aqui também. Inclusive hoje isso está ganhando força, né, bastante força. Obviamente, o país precisa crescer, mas ele tem que atender algumas coisas. E aí, algumas metas internacionais, isso eu tinha que trazer para vocês, porque a gente está falando de meio ambiente, de crescimento econômico, e aí eles falam nesses relatórios que guerra não combina com sustentabilidade, guerra não combina com desenvolvimento sustentável. Porque se você guerreia, você precisa ter armamento, você precisando de armamento, você vai destruir o que você tem no seu país, vai usar os recursos rapidamente para você ganhar a guerra. Então, assim, nota que meio ambiente, gente, definitivamente não é só ambiente, tá? Não é só ambiente pensando na maneira mais ecológica do ambiente. É tudo, é vida, tá? Você banir guerra numa conferência internacional, onde você fala de poluição, onde você fala de meio ambiente, onde você fala de conservação, de sustentabilidade, e você fala em banir guerra, isso é muito pesado, isso é muito forte, tá? E também se falando de proteção de ecossistemas internacionais, tá? Por exemplo, o oceano que não é de ninguém, mas é de todo mundo. Então, são duas pautas muito fortes, muito sérias aí, que se os países levassem isso mais ao pé da letra, o mundo já seria melhor só por causa dessas duas metas aqui. Então, o relatório Brundtland, com o livro, né, o Nosso Futuro Comum, trouxe esses questionamentos aqui. E apesar de alguns serem meio repetitivos, né, da década de 70 para a década de 80, eu acho que o mais pesado aqui é o termo desenvolvimento sustentável, que ele não era disseminado anteriormente. Tá bom? E na década de 80 surgiu o IPCC, que ele é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, tá? E esse IPCC surgiu no final dos anos 80, tá? Lembrem-se disso e dessa sigla. Essa sigla é muito importante. Basicamente juntaram um monte de cientistas, um monte de relatórios, um monte de artigos científicos de vários países diferentes, e era impressionante o tanto que esses países estavam chegando nas mesmas conclusões, tá? Então, assim, imagina que vários cientistas de vários lugares do mundo, fazendo várias pesquisas semelhantes, tá? Chegando nas mesmas conclusões. E aí, quando eles juntaram os dados, eles pegaram e falaram assim, opa, peraí, se está acontecendo em todo lugar do mundo, se a gente está percebendo um monte de gente comprovando, isso deve ser verdade, tá? E vários países estavam chegando nas mesmas conclusões acerca do clima da Terra, tá? Então não é um cientista ou outro, são vários cientistas de vários países, de órgãos privados e públicos, tá? Eu acho importante comentar isso. Então quer dizer que não é só um lado, tá? São vários lados aqui. E trazendo a mesma coisa, falando que o clima estava mudando nas suas regiões. Então dava um relatório lá na Austrália falando que o clima estava ficando mais quente. Outro num país da Europa falando que estava ficando mais quente. O Japão ficando mais quente, Estados Unidos ficando mais quente. E aí eles pegaram e falaram assim, opa,
Se está todo lugar ficando quente, vamos estudar isso mais a fundo, e aí investiram em pesquisas para estudar as mudanças climáticas de maneira mais a fundo, tá? E nesse painel intergovernamental, né, nessa reunião aqui, eles trouxeram algumas pautas, tá? O que vai acontecer se a temperatura nos países continuarem aumentando, tá? E se está aumentando em todo o país, está aumentando no mundo inteiro, né? O que pode acontecer no mundo, né? Será que vai ter mais enchente, então a gente vai precisar ter tecnologia para isso? Será que vai ter mais secas e a gente vai precisar de tecnologia para isso? Sei lá, produzir alimento que aguenta a estação seca, né? Quais vão ser os maiores prejudicados, né? Com certeza não é país rico, né? Quem vão ser os maiores prejudicados se isso acontecer? Vai ter problema daqui a 30 anos? 40 anos? Se a gente está em 1990, 30 anos já chegou, né? Será que esses países vão ter problema com isso? Ou será que não? Não vai ter muita enchente naquele país, não. Vai continuar chovendo bem homogeneamente, né, ao longo dos anos. Não vai ter um dia só onde chove tudo que era para chover no mês? Acho que não, hein? Bom, né, eles estavam pensando isso em 1990. Uma vez que chega-se na conclusão de que realmente o clima está aumentando, a gente consegue reduzir a emissão dos gases que causam o aumento da temperatura, tá? É possível pegar esses gases e retirar da atmosfera? Se é possível, como que a gente vai fazer isso, né? Quem vai ser beneficiado por isso e assim por diante? Questões, tá? Questões ali que foram sendo tratadas, tá? E aí eles começaram a trabalhar com softwares, tá? Os matemáticos, os estatísticos começaram a desenvolver programas e equações matemáticas para tentar prever quais gases mais causavam o aumento da temperatura global e como que a gente conseguia entender isso daqui a muito tempo, tá? Então, sei lá, em 1990, será que eu consigo saber qual vai ser a temperatura em 2020, 2050? E tentar entender quais vão ser as consequências? Tá? E aí, a partir disso, surgiram uma série de pesquisas, e essas pesquisas mais globais, tá? Antes as pesquisas eram pontuais, elas foram se tornando mais globais. E aí, bom, basicamente, o que é cada linha aqui, tá? Cada linha aqui são países diferentes, com institutos diferentes, que eles estão traçando qual que é a temperatura naquele ano. Então a gente tem aqui 1880, tá? Caminhando, né, até 1950, ali onde teve a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que teve um aumento da temperatura global. Essa linha aqui, tá, pessoal, é a média de temperatura no século XX. Então se você está aqui, ó, vamos supor que você está nesse ano aqui, ó. Quer dizer que nesse ano você teve a mesma temperatura que teve em média no século XX, tá? Se você teve aqui em cima, quer dizer que você teve temperatura maior do que a média do século XX, assim por diante. E a partir de 1960, né, 60, 70, aí a temperatura da Terra aumentou aí em praticamente 1 grau em 50 anos, tá? Que é muita coisa, em média, que é muita coisa. E aí foram ver e foram tentar descobrir o porquê. Perceberam que tinham alguns gases que também estavam aumentando muito nesse período e por meio de experimentos e alguns testes, tá, perceberam que esses gases realmente eles tinham um efeito grande nesse aumento da temperatura. Então perceberam que a temperatura aumentou, depois estudaram o que estava acontecendo para essa temperatura aumentar. Então houve essa busca, tá, por equações matemáticas, tá, e no Rio de Janeiro surgiu a Rio 92 e basicamente na Rio 92 teve muito mais países envolvidos. A gente chamava de Eco 92, tá, e na Eco 92 tivemos aí 5 grandes pautas que foram discutidas, todas elas baseadas, tá, nas pesquisas das décadas anteriores. Eu não vou falar de aquecimento global agora, mas não, tá? Vou deixar para falar mais à frente,
porque no protocolo de Kyoto eu acho que ele é a hora mais correta, porque já tinham informações mais comprobatórias, tá? Mas aí fica para vocês aí que já na década de 80 já surgiram relatórios sobre aquecimento global, só que na década de 90 isso tornou-se mais sério, tá? Mas foi mais no final da década de 90, então eu vou falar primeiro da Rio 92, tá? Da Eco 92, e vou falar desses 5 eventos aqui que aconteceram. Mas agora eu vou fazer uma pausazinha, sugiro a vocês fazerem uma pausazinha, para não ficar muito longo, tá? Então eu vou cortar o vídeo aqui e vou lançar o outro vídeo iniciando com a Rio 92, tá bom?